Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Thiago Benoliel e esse é a nossa primeira aula sobre o módulo de transcrição, módulo básico de transcrição, beleza? Bom, então só para situar todo mundo aí, né, é super importante a gente relembrar o dogma central da biologia molecular, certo? Então, a maneira como as informações que estão escritas no nosso DNA elas se tornam efetivamente uma característica, né? Uma coisa em mim, né? Então, como que o meu nariz ficou torto desse jeito que ele é, né? Então, isso está escrito lá no meu DNA. Mas de que maneira essa informação chega até essa característica? Chega por meio de proteínas. Então, as nossas características são dadas pelas proteínas que nós temos, tá? Então, essa classe de biomoléculas, as proteínas, elas são de fato, né, a gente, elas fazem a gente. Em todos os aspectos que vocês pensarem. Desde as características físicas, as características de funcionamento, metabólicas, tudo, tá bom? Nós somos as nossas proteínas, beleza? Bom, entendido isso, fica mais fácil da gente entender essa lógica. Então, as informações para fazer as nossas proteínas, então, o livro de receitas, né, para as nossas proteínas está escrito lá no nosso DNA, o ácido desoxirribonucleico. E aí, para essa informação chegar até uma proteína, nós passamos por dois processos. O processo de transcrição, onde essa informação ela é copiada na forma de um RNA. Então ainda é um ácido nucleico, RNA, mas ele é um pouquinho diferente do DNA, tudo bem? E ele vai atuar como um intermediário. E aí, esses RNAs, né, que vão ser feitos, depois vão ser traduzidos, então um processo de tradução, para que você tenha efetivamente a proteína pronta, né, a sua receita final feita, né? Então a sua característica aparece, tudo bem? Então lembrem-se dessa relação, tá gente? Isso é muito importante quando a gente vai estudar biologia molecular. Você entender a relação entre o DNA, o RNA e as proteínas, beleza? Muito bem. Bom, então como eu disse, né, essa aula é o início do nosso módulo sobre transcrição. Então nós vamos focar, né, no estudo do processo de transcrição. E para isso, para a gente poder falar um pouco mais aprofundado sobre transcrição, a gente tem que começar falando dos RNAs. Né? Então, discutir um pouquinho do RNA. E aí, para começo de conversa, tá, gente? RNA significa ácido ribonucleico. Ele recebe esse nome, tá? Porque o carboidrato que compõe o RNA, então, ácidos nucleicos, né? Relembrando aí, ó, todos são feitos de três coisinhas, né? É uma unidade chamada nucleotídeo, que ela é feita de fosfato, uma pentose, que é um carboidrato, certo? Carboidrato de 5 carbonos, né? E uma base nitrogenada, tudo bem? Essa pentose, né, que compõe então os ácidos nucleicos, ela no caso do RNA vai ser uma ribose. E aí é por isso que ele recebe esse nome de ribonucleico, né? Porque o açúcar é a ribose, tudo bem? No caso do DNA, o açúcar é a desoxirribose, por isso que o nome é desoxirribonucleico. Tranquilo? Bom, então esse ácido ele pode ser tanto chamado de RNA quanto ARN, tá? Em português a sigla é ARN, então cuidado, porque às vezes numa prova, num concurso, alguma coisa, vocês vão lá fazer e está escrito ARN e você fica, diabo, que é isso, né? Então, mesma coisa, tá? DNA, RNA ou ARN, mesma coisa. Muito bem. Bom, então o que o RNA tem de diferente? Quais são as características dele? Ele contém ribose, certo? Como açúcar. E ele tem uma base nitrogenada que é exclusiva dele, que é a uracila. A uracila não é encontrada no DNA. A uracila é apenas encontrada nos RNAs. Tudo bem? E na prática, tá, o que a uracila faz é substituir a timina. Então, sempre que você tiver uma sequência de DNA, ATCG, certo? Você pode ter a mesma sequência na forma de um RNA. Só que ao invés de ter de timina, você vai ter uma uracila. Então vai ficar AUCG, certo? Então DNA ATCG, RNA AUCG. Mesma sequência, mesma informação. Certinho, gente? Tá? Então lembrem-se, né, dessa troca que existe entre o DNA e o RNA. Né? O DNA, então, timina, o RNA tem uracila no seu lugar. Na maioria das vezes, os RNAs são fitas simples, tá? Ou seja, é uma fita só.
Mas existem RNAs fita dupla, tá? Existem. E esses RNAs fita dupla são comuns em vírus, em algumas situações, tá, das células, pode acontecer RNAs fitas duplas. Mas, de maneira geral, os RNAs são fita simples. O que não quer dizer que ele não possa fazer ligação entre ele e formar estruturas complexas, como é o caso desse desenhozinho que eu fiz aqui para vocês, ó. Então vejam que apesar de em alguns pontos você ter uma fita pareando com a outra, estão vendo aqui as pontes de hidrogênio no meio, ó, né? Esse desenho é um RNA de fita simples. Olha só, ele começa aqui no 5', né? E aí ele vem, 3 linhas. Uma fita só. Ele não tem duas fitas pareando, não. Apenas uma fita que se dobrou, tá? Então, como os RNAs, na maioria das vezes, são fitas simples, eles podem sim assumir essas estruturas de dobramento, tá? E ficar com diversas formas diferentes. Tudo bem, gente? Tá? Então, lembrem-se aí, né, dessa possibilidade e jamais caiam na besteira de, numa questão qualquer, dizer que o RNA é sempre fita simples. Não é, tá? O RNA não é sempre fita simples. Existem RNAs fita dupla, certinho? Muito bem. Bom, então, quais são os tipos de RNA? Então, quais são os grupos de RNAs que existem, né? Como eu disse, os RNAs, eles têm como a sua principal função aqui serem intermediários da informação. Mas essa não é a única função que eles podem desempenhar, tá? Existem outros tipos de RNAs que são capazes de participar de outros processos da célula. Então, por exemplo, existem RNAs que atuam na regulação de genes. E esses RNAs que atuam regulando genes, regulando estrutura do DNA e tudo mais, alguns deles a gente chama de forma bem genérica de pequenos RNAs. Então esses pequenos RNAs, eles não fazem parte da tríade tradicional, né, dos mensageiro, transportador e ribossomal. Então são RNAs diferentes desses e que, de forma bem geral, eles estão associados à regulação do nosso DNA, da regulação dos genes, desse processo aqui, né, de expressão dos genes. Tudo bem? Esse termo tem que ficar muito claro na cabeça de todo mundo, tá? Quando você pega uma informação do DNA e transforma ela até chegar numa proteína, isso é uma expressão de um gene. Você está expressando o que estava escrito ali no seu DNA, tudo bem? O conceito de gene e outras coisas a gente vai conversar na próxima aula, tá bom? Estrutura e tal. Mas tenham essa ideia, tá? De que expressar um gene quer dizer isso. Quer dizer você pegar uma informação do DNA e chegar até, de fato, a proteína, tá? Então, esses três primeiros RNAs aqui, o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossomal, eles participam desse processo de expressão do gene. Os pequenos RNAs, e existem vários, tá, gente? Não é um, dois, não. Tem um monte de pequenos RNAs diferentes. Eles vão participar como controle da expressão dos genes. Então, eles vão dizer em que momento um determinado gene está ativado ou desativado, certo? Então, eles participam desses mecanismos, né, de você regular os seus genes. O que é fundamental, tá, meninos? Nunca subestimem isso. Mais importante até do que você só ter o gene é se você ativa ou não ativa esse gene, né? Então a regulação dele é fundamental, tudo bem? E os pequenos RNAs participam ativamente desse processo. Tranquilo? Bom, mas e os três tradicionais? O que eles fazem, né? Vamos entender isso de uma vez por todas, tá, gente? Qual é o papel da RNA mensageiro, transportador e ribossomal? De uma forma bem simples. Gente, vamos supor que eu fosse fazer um bolo, certo? Então, se eu vou fazer um bolo, a primeira coisa que eu preciso para fazer o bolo é uma receita, concordam? Então, eu pego lá um livro de receitas, né? Abro meu livro de receitas e pego a receita de um bolo. E aí, na hora que eu vou ler, tá escrito em russo. Putz, não falo russo. E agora? Eu vou precisar de alguém para ler para mim, não é? Então, eu chamo alguém que fala russo, né? Que leia russo, e boto ele para ler o livro para mim e falando a receita para mim. Eu sou cozinheiro, vou fazer o bolo, certo? Aí beleza, então a pessoa, o meu tradutor aí, né, ele foi e começou a falar, né, a informação que estava no livro de receitas. E eu fui pegando a informação. Já sei como é que eu faço o bolo, vou fazer, o que eu preciso agora, gente? Dos ingredientes, não é assim? Você faz bolo com nada, né? Então você precisa dos ingredientes. Então eu vou lá e chamo um menino ali para ir comprar uns ingredientes para mim no mercado, né? Então, percebam, quando os ingredientes chegarem, os ingredientes certos, né? E a informação do livro de receitas chegar em mim,
eu sou capaz de fazer o bolo da maneira correta. E aí vai dar certo. Beleza? Como é que é nas nossas células? O DNA é um livro de receitas. Ele é simplesmente isso. Ele não é um bolo, tá? Ele não é o produto final. Não, gente. Ele é simplesmente uma informação, é um livro. Está escrito nele receitas. Receitas de quê? De proteínas, certo? E aí, gente, quem é que vai trazer essa informação? Quem é que vai ler o livro de receitas e levar a informação adiante? Quem vai fazer isso é o RNA mensageiro. Então ele é o responsável por levar essa informação até o cozinheiro. Quem é o cozinheiro? Quem é que efetivamente vai fazer a proteína? Quem vai fazer a proteína são os nossos ribossomos. É uma organela que fica no citoplasma das células, né? Pode estar associado ao retículo endoplasmático, pode estar livre no citoplasma. E o ribossomo é quem vai efetivamente fazer a proteína. Quem leva a informação até o ribossomo? O RNA mensageiro, certo? Então é ele que vai levar essa informação do livro para o cozinheiro, beleza? Bom, só que o ribossomo precisa dos ingredientes, né? Como é que eu vou fazer uma proteína se eu não tenho os ingredientes? Então do que uma proteína é feita? Vocês lembram? Proteínas são feitas de aminoácidos, né? Então, o cozinheiro, o ribossomo, precisa dos aminoácidos corretos. E aí, quem é o responsável por levar os aminoácidos para o ribossomo? O RNA transportador. Transportador é de transportar aminoácidos, certo? Então vejam, ó, o mensageiro está levando a informação ao ribossomo, do DNA para o ribossomo. O transportador está levando os aminoácidos corretos para o ribossomo. E aí, com tudo isso, o ribossomo consegue efetivamente produzir a proteína. E aí a gente tem o RNA ribossomal. O que ele faz? Ele constitui o próprio ribossomo. Então ele participa desse processo de sintetizar mesmo, de cozinhar, né? De fazer a proteína correta. Entenderam a ideia? Então, mais uma vez, ó, mensageiro leva a informação do DNA para o ribossomo, transportador leva os aminoácidos corretos para o ribossomo, o ribossomal constitui o próprio ribossomo, que recebe as informações do mensageiro, recebe os aminoácidos do transportador e sintetiza a proteína correta. Beleza, gente? Com isso em mente, tá? Vocês entendendo isso, a gente já vai conseguir progredir muito no estudo da transcrição. Certinho, meninos? Então é isso aí por hoje. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.